3 anos depois, durante uma reunião, meu bom amigo de repente me perguntou: Você ainda gosta de Liu Huyan? Eu balancei a cabeça, sorrindo, e logo mostrei o anel em meu dedo. Já me casei e tenho filhos há muito tempo. Ao ouvir isso, meu amigo suspirou. Até mesmo sua paixão inalcançável pediu para eu dar mais uma olhada para trás. Apontou para trás de mim e disse: Aquela mulher, que era como uma flor no alto da montanha, enlouqueceu de forma irreconhecível. Dizem que Liu Huyan era a flor inacessível que eu nunca poderia alcançar. Confessei meu amor 99 vezes até conquistá-la. Pedi-a em casamento 88 vezes até ela finalmente aceitar se casar comigo. Depois, eu me casei, mas a noiva não era ela. Após o acidente de carro, fingi deliberadamente amnésia e perguntei à minha namorada: Quem é você? Liu Huyan demorou um bom tempo para responder: Sou sua irmã mais velha. Em seguida, puxou Zhang Yida para perto e disse: Este é seu cunhado. Desde a primeira vez que vi Liu Huyan, aos 16 anos, me apaixonei por ela. Ela era a garota mais bonita da escola, de uma série inferior, e ainda tinha um noivado de infância com alguém de quem gostava desde pequena. O filho da família Zhang, Zhang Yida, herdeiro do grupo Zhang. Assim, meu amor nunca foi declarado. Morreu antes de nascer. Nos dias seguintes, enterrei secretamente minha paixão no fundo do coração. Até os 20 anos, quando Liu Huyan ficou paraplégica devido a um acidente, tornando-se a filha abandonada pela família. E Zhang Yida, no momento mais miserável dela, rompeu o noivado e se juntou à sua rival comercial de longa data. Ficaram juntos. Quando todos a abandonaram, fui o único que decidiu protegê-la com firmeza. Por isso, desobedeci ao noivado arranjado pelos meus pais, fui espancado até sangrar. Perdi a audição de um ouvido para sempre. Sem hesitar, fui para uma mansão abandonada no interior, cuidando dela com paciência e carinho no dia a dia. Dediquei-me a acompanhá-la em consultas médicas e tratamentos por todo o país, passando com ela os 6 anos mais difíceis de sua vida, tornando-me o único ao seu lado. Finalmente, suas pernas se recuperaram e ela voltou a andar, retomando o controle da família Liu. De volta ao centro do mundo do prestígio, foi quando percebi que ela nunca havia superado Zhang Yida. O telefone tocou. Ao atender, ouvi a voz envelhecida do avô de Liu Huyan. Senhor Yi, eu e toda a família Liu somos muito gratos pelos cuidados que você teve com Huyan naqueles anos. Também sabemos o quanto você sacrificou. Mas, com a posição atual de Huyan, ela não pode se casar com um deficiente auditivo de um ouvido. Pode pedir qualquer recompensa que desejar. Nesses últimos meses, já ouvi isso muitas vezes. Antes, nunca levei essas palavras a sério, simplesmente as ignorei. Mas naquele momento, tremendo, toquei o aparelho auditivo no meu ouvido esquerdo. Está bem. Me dê 2 bilhões. Desliguei o telefone. Olhando para os dois que saíram de mãos dadas, com a voz rouca, chamei: irmã mais velha, cunhado. Ao ouvir esse tratamento, Liu Huyan hesitou por alguns segundos antes de acenar com a cabeça, de forma estranha. Foi como uma confirmação silenciosa. Zhang Yida perguntou com cautela: Yefan, você realmente não se lembra de nada? Eu balancei a cabeça: não me lembro. Mas estou curioso. Por que eu tenho o sobrenome Ye, e minha irmã mais velha tem o sobrenome Liu? Ao dizer isso, fixei meus olhos em Liu Huyan, esperando sua resposta. E ela, como esperado, não me decepcionou. Yefan, você tem o sobrenome de sua mãe. Naquele momento, entendi completamente. Ela já queria se livrar de mim há muito tempo. A enfermeira veio me chamar para o exame. Como se agarrasse uma tábua de salvação, virei-me e caminhei rapidamente para a sala de exames. Zhang Yida correu e segurou minha mão. Você não consegue sozinho. Deixe sua irmã e eu irmos com você. Eu sabia que ela ainda duvidava se era verdade, apenas não estava tranquila. Por isso, na sala de exames, não importava o que o médico perguntasse, eu dizia que não sabia. O médico também foi enganado por mim e escreveu amnésia no diagnóstico, receitando muitos remédios e me instruindo a tomá-los no horário. Você deve recuperar a memória em cerca de 1 mês. Ao ouvir isso, instintivamente levantei a cabeça. E vi no rosto de Liu Huyan uma expressão confusa e complexa. Quando nossos olhares se encontraram, levantei-me, peguei a receita e saí. Vou pegar os remédios. Zhang Yida disse que me levaria para casa. No caminho, ele se gabou de propósito, já que você não se lembra do passado. Vou te contar a história de amor entre sua irmã e eu. Ficamos noivos quando éramos muito pequenos. O maior sonho dela desde criança era se casar comigo.
Não pense que sua irmã é fria e distante. Mas toda vez que me encontra, ela age de forma boba. Quando éramos crianças, brincávamos de casinha. Alguém quis ser minha noiva. E ela ficou com tanto ciúme que os olhos dela ficaram vermelhos de raiva. Fez de tudo para obrigar a pessoa a se mudar daquela mansão e não se aproximar mais de mim. Na escola, uma noite, publiquei no círculo de amigos que queria comer bolo de castanha. No meio do inverno, ela pulou o muro para comprar, correndo por 3 ruas inteiras. Quando o coordenador a pegou, nem acreditou que uma aluna exemplar como ela, uma boa menina, faria algo assim. Quando eu tinha 18 anos, ela me deu um carro de luxo, uma casa móvel. Naquela época, todos os garotos do círculo, todos me invejam. E mais, ela adora me fotografar. Ela tem no celular as minhas fotos, acho que dezenas de milhares. Sempre que sente saudades de mim, fica olhando para elas. Uma vez que perdeu o telefone, quase enlouqueceu. Ofereceu uma recompensa de 1 milhão para encontrá-lo. Eu escutava em silêncio, e só então entendi por que no celular dela tantos aplicativos eram criptografados, era porque escondia tantos segredos que ninguém conhecia. Perguntei de improviso, e depois? Por que não se casaram? No instante em que a pergunta escapou, Liu Huyan se aproximou. Zanida ficou pálido e depois vermelho, sem saber como responder. O clima ficou tenso. Eu realmente ia sair, quando Zanida desabou, desmaiando. Ida! O rosto de Liu Huyan mudou na hora. Ela se precipitou, apoiou-o e correu para o pronto-socorro. Após examiná-lo, o médico disse que ele tinha um distúrbio de coagulação combinado com um período de fraqueza, não tomou o remédio a tempo, por isso desmaiou, precisando de transfusão imediata. E na cidade tinha acabado de acontecer um grande acidente de carro, todo o sangue foi desviado, o banco de sangue do hospital estava insuficiente. Naquele momento, se não houvesse transfusão a tempo, o corpo de Zanida teria problemas por perda excessiva de sangue, podendo até colocar a vida em risco. Ouvindo isso, Liu Huyan segurou firme minha mão. Ifan, lembro que você e Ida têm o mesmo tipo sanguíneo. Salve ele. Olhei fixamente para ela, lembrando que, quando eu tive meu incidente há 2 dias, ela nunca pareceu ter essa expressão. Olhando para o ferimento na minha mão, esqueceu? Acabei de fazer uma cirurgia. Não faz nem 3 dias. Liu Huyan continuava insistindo, é uma questão de vida ou morte. Doar um pouco não fará mal. A enfermeira veio apressar de novo, e Liu Huyan, com firmeza, me empurrou para dentro da sala de transfusão. Ifan, só desta vez, salve o Ida. Não posso perdê-lo. Senti uma pontada no coração. Você gosta tanto dele assim? Liu Huyan respondeu com firmeza, sim, nesta vida. Nunca gostei tanto de alguém assim. Ela gosta tanto do Zanida. E eu? O que sou eu para ela? Olhei a enfermeira trazer a bolsa de coleta, enfiar a agulha na minha veia. Minha pele foi ficando pálida, a imagem à frente foi se borrando, e uma sonolência cada vez maior tomou conta. Atordoado, ouvi a enfermeira gritar que o paciente acordou, e Liu Huyan correu sem olhar para trás. Não aguentei mais e caí de cara no chão. Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei novamente, vi o velho Liu. Depois de algumas perguntas afetuosas, ele tirou o acordo e o entregou em minhas mãos. 20 bilhões, preço claramente marcado. Depois que você assinar, depositarei metade na sua conta, e a outra metade será transferida no dia da sua partida. Folhei o contrato de ponta a ponta, sem sentido, e assinei meu nome. Assim que conseguir o passaporte e o visto, partirei e nunca mais voltarei. O velho Liu assentiu satisfeito. Preparou-se para sair, mas esbarrou em Liu Huyan na porta. Vovô? O que você está fazendo aqui? O velho não esperava encontrá-la, e não segurou firme o acordo em sua mão, que caiu no chão com um som. Liu Huyan franziu a testa, abaixou-se para pegá-lo e estava prestes a abri-lo para ver. Quando a chamei a tempo, estou tonto, pode chamar um médico para mim? Liu Huyan parou a mão, seus olhos percorreram entre os dois, mas ela devolveu o acordo. E foi chamar o médico. Quando voltou, o velho já havia sumido. Ela serviu um copo d'água e, por hábito, me perguntou, o vovô veio hoje para te forçar a me deixar novamente? Você não concordou, certo? Não é nada. Como está seu corpo? Se houver algum desconforto, me diga. Se não vou me preocupar. Preocupar? Lembrando da cena que vi antes de desmaiar. Eu sorri silenciosamente, estou bem, vá ficar com seu namorado. Quero descansar bem por um tempo. Vendo meu rosto abatido, Liu Huyan sentiu um pouco de culpa.
Ela não ousou me incomodar mais, chamou o cuidador contratado e se levantou para sair. Nos dias seguintes, ela não voltou. Mas Zanída, todos os dias compartilhava muitos momentos no círculo de amigos, camarões embrulhados durante toda a noite ao jantar no restaurante, fogos de artifício deslumbrantes e grandiosos do lado de fora da janela. Selfies no banco do carona, cada uma mostrava inadvertidamente o perfil de Liu Huiyan. Rolei silenciosamente, dando muitos likes. No dia da alta, voltei para casa sozinho e vi Liu Huiyan ocupada na cozinha, com Zanída parado na porta, segurando um livro de receitas. Querida, hoje quero comer camarão com chalongji, frango cozido, robalo no vapor e um copo de suco de manga fresco. Ao ouvir a voz, ele sorriu e se virou. Yefan, você voltou. Quer comer alguma coisa? Não precisa. Não estou com fome. Mas Zanída me puxou. Experimenta. Sua irmã cozinha muito bem. Naquela época, quando eu estudava violino no exterior, ela insistiu em me acompanhar. Com medo de que eu não me adaptasse à comida, ela aprendeu sozinha as 8 grandes cozinhas. Sabe fazer de tudo. Ela ainda disse que só cozinharia para mim na vida. Depois de tantos anos de amizade, foi a primeira vez que soube que Liu Huiyan sabia cozinhar. Lembrei daquela vez em que desmaiei de hipoglicemia, e o máximo que ela fez foi carregar um punhado de doces na bolsa. Só agora entendi finalmente a diferença entre amar e não amar. É tão óbvio. Yefan, como você é ridículo. Os dois comiam e conversavam. Eu comia de cabeça baixa, sem falar nada. Como se quisesse exibir o amor, Zanída levou o suco de manga que bebera à boca de Liu Huiyan, insistindo para ela provar. Eu olhei de relance e, sem pensar, comentei. Ela é alérgica à manga. No segundo seguinte, toda a sala ficou em silêncio. O rosto de Zanída passou um constrangimento, e ele tentou se justificar. É alergia à manga. Acho que era limão. Desculpe, Huiyan, eu me enganei. Da próxima vez eu vou lembrar direito. Vendo sua expressão magoada, Liu Huiyan tomou a iniciativa de pegar o copo de suco de manga e bebeu um gole. Você não se enganou, é alergia a suco de limão. A nuvem no rosto de Zanída se dissipou. Sabia que não tinha me enganado. Vendo os dois sorrirem um para o outro, eu abri ligeiramente os lábios. Queria dizer algo, mas no final tudo ficou em silêncio. Depois da refeição, aproveitando que Zanída foi ao banheiro, Liu Huiyan foi rapidamente até o armário e começou a revirar, mas vasculhou o armário inteiro. E não encontrou o remédio para alergia. Eu, de longe, fui buscar o remédio no segundo andar, e o entreguei a ela. Liu Huiyan lembrou que eu tinha dito de repente sobre a alergia à manga, e um pânico repentino tomou conta dela. Yefan, como você sabe que sou alérgica à manga? Lembrou de alguma coisa? Não, foi a última vez que ouvi um empregado dizer. Irmã, você não está sendo muito permissiva com o cunhado? Para não deixá-lo constrangido, você bebe até suco de manga que lhe causa alergia. A desconfiança de Liu Huiyan foi diminuindo. Ela disse baixinho, quem amamos? Devemos tratar com todo carinho. Eu sorri, sem dizer nada. Subi para descansar. De madrugada, acordei. Pensei em descer para pegar um copo de água. Assim que abri a porta do quarto, vi a luz acesa no andar de baixo. Zanída segurava 2 frascos de remédio, e os estava despejando. Enquanto pensava se devia sair, ouvi a voz fria de Liu Huiyan. O que você está fazendo? Zanída se assustou e escondeu o que tinha nas mãos nas costas. Sem jeito, ele disse. Nada. Comi demais no jantar. Queria tomar um remédio. Liu Huiyan se aproximou dele, ao ver o que segurava. Franziu levemente a testa. O que você está fazendo com o remédio do Yefan? Eu também fiquei paralisado por um segundo. Meu remédio. O remédio para perda de memória. Lembrei que, depois que Liu Huiyan trouxe esses remédios, com medo de efeitos colaterais, não tomei nenhum. Quando voltei, joguei-os na mesinha de centro. O que Zanída queria com esses remédios? Só quero trocar esses remédios, para que ela demore a recuperar a memória. O rosto de Liu Huiyan esfriou. Você enlouqueceu? O remédio receitado pelo médico, você acha que pode trocar assim? E se algo der errado? São só vitaminas. Não vai dar nada errado. Só quero ficar mais um tempo ao seu lado. Você não quer que nossa relação atual continue? Liu Huiyan não respondeu, apenas franziu os lábios firmemente. Aos olhos de Zanída, isso equivalia a uma aceitação. Ele não tinha mais nenhuma preocupação. Jogou todos os remédios para a perda de memória da mesa no lixo, e colocou vitaminas no lugar. Durante todo o tempo, Liu Huiyan observou imóvel, sem dizer uma palavra.
Depois que os remédios foram colocados de volta no lugar, Zanida suspirou aliviado, abraçou-a e disse, Ruyan, quando esses remédios acabarem, você deve conseguir enxergar seu coração. Se ainda assim insistir em ficar com Efan, então eu vou embora e abençoo vocês. Se quiser ficar comigo, faremos do Efan seu irmão para sempre. Na verdade, não me importava com o que Liu Huyan responderia. Só via que ela amava Zanida até o fundo da alma. Enquanto abria mão de seus limites incondicionalmente por ela, ainda se perturbava com uma escolha tão insignificante. Achei estranho. Já havia decidido sair e deixá-los felizes. Então por que ela ainda hesitava? Enquanto ainda pensava, Liu Huyan de repente falou, devo muito a Efan. Eu te amo, mas não posso abandoná-la. Então, por todos esses anos, Liu Huyan só sentia dívida por mim. Eu curvei os lábios, exibindo um sorriso extremamente amargo. Zanida, cheio de expectativa, ao ouvir sua resposta, como se tivesse sido estimulado, empurrou-o com força para longe. Ele saiu correndo chorando. Ele suspirou profundamente, levantou-se e correu atrás. Depois de ver as figuras dos dois desaparecerem, fechei bem a porta e fui até a janela para tomar um ar. Assim que abri a janela, vi Zanida chorando com o rosto coberto na beira da estrada. Talvez estivesse muito imerso. Ele não notou o carro descontrolado à sua frente, até que a luz do farol o atingiu, e ele ergueu a cabeça assustado. Mas já era tarde demais para evitar. Não ousei ver a cena seguinte, mas não consegui controlar e abri os olhos. No momento em que pensei que o acidente estava prestes a acontecer, uma sombra de repente surgiu ao lado e derrubou Zanida, que estava paralisado. Ele caiu na vegetação, mas aquela figura foi atirada a dezenas de metros pelo carro, caindo na escuridão da noite. O som de algo pesado batendo no chão, junto com o grito desesperado de um homem, ecoou pelo céu. Huyan! Liguei para o 120 pedindo socorro. Depois de desligar, corri para fora da vila. Então vi Liu Huyan caído em uma poça de sangue. Sangue escorria de todos os lugares, e ele estava com espasmos de dor. Ajoelhei-me no chão, abri a caixa de primeiros socorros que havia pegado ao sair, tentando estancar o sangue. Minhas mãos estavam vermelhas de sangue e tremiam sem parar. Pressionei seus ferimentos. Então vi que ele forçou as pálpebras a se abrirem, seus lábios se moveram, mas não ouvi som. Só pude julgar pela leitura labial. O que ele disse deveria ser: como está Ida? Ele está vomitando sangue. Não deixe ele me ver, por favor. Repeti a frase inteira. Minha mente, que estava em branco, gradualmente voltou ao normal. Olhei fixamente para seus olhos dispersos, como se tivesse sido atingido por um martelo. O som da ambulância se aproximou. Minutos depois, Liu Huyan foi colocado na ambulância. E Zanida, já com as pernas moles de medo, foi levado pela família Zan que veio ao saber. Fiquei em pé do lado de fora da sala de emergência por exatas 12 horas, até receber a notícia do médico. O ferido foi resgatado com sucesso. Mas como ele já havia sofrido um acidente na perna anteriormente, precisará de repouso nos próximos dias. Mesmo após a recuperação, não poderá fazer atividades intensas como correr ou pular. Caso contrário, causará danos permanentes. Soltei um longo suspiro, abracei meus joelhos e demorei muito para me acalmar. Só então consegui me levantar com esforço. Entrei no quarto do hospital. Liu Huyan ainda estava inconsciente. Parecia ter um pesadelo, chorando e gritando algo. Quando me aproximei, finalmente ouvi claramente: Ida, não me abandone. Só então entendi que, mesmo nos dias mais difíceis de sua vida, o único pensamento em seu coração era se reconciliar com Zanida. E o fator mais importante que o fez suportar a dor por 6 anos e se recuperar com sucesso também era para reconquistar o garoto que amava. Se aquela luz que iluminou sua vida foi sempre Zanida, então o que significam os 6 anos de juventude que dediquei meu ouvido esquerdo surdo? Não sei. Olhei sem rumo. E meu olhar finalmente pousou no celular de Liu Huyan. Pela primeira vez, sem sua permissão, abri seu celular. E pela primeira vez, usei o aniversário de Zanida para desbloquear seu álbum privado. Assim que abri, inúmeras fotos surgiram diante de mim. As mais recentes eram prints que ele salvou do círculo de amigos de Zanida. Mais abaixo, todas eram fotos tiradas antes do acidente de 6 anos atrás. Desde fotos sorrateiras dele cochilando, fotos de costas, até fotos dos dois se beijando, e fotos artísticas que tiraram juntos. Dezenas de milhares de fotos.
abrangendo mais de 10 anos. Todas eram o amor profundo que ele escondia em seu coração. Saí do álbum. Então folheei as fotos sem trava. Também havia fotos minhas, mas todas eram selfies que tirei com o celular dele. Fotos juntos, esparsas. Mas todas eram selfies que tirei com o celular dele. Esparsas, contáveis nos dedos. Pareciam ter sido esquecidas de limpar. Então abri o bloco de notas. Milhares de anotações sobre Zanhida. E seus gostos estavam listados ali, com todos os detalhes. Lembrei-me que nos últimos anos, Liu Huyan trocou de celular pelo menos 4 vezes. Essas memórias empoeiradas que ele dizia que deveriam ir com o vento, foram salvas sem falta em seu celular. Esforçar-se tanto para preservar, guardar com tanto cuidado. Se não para revisitar as lembranças de vez em quando, para que mais seria? Liu Huyan ficou em coma por 3 dias. Não é para revisitar as lembranças de fato, então para que seria? Liu Huyan ficou em coma por 3 dias. Ao acordar, a primeira pessoa por quem perguntou foi novamente Zanhida. Onde está o Ida? Feriu-se? Ao ouvir isto, Zanhida, com lágrimas nos olhos, abraçou-a. O médico disse que ela quase não conseguia mais se levantar. Ela apenas fez uma pergunta, com o rosto frio. Se eu só puder andar de cadeira de rodas daqui para frente, vai me abandonar como da outra vez? Ela fingiu não se importar, mas no olhar que dirigiu a ele, havia um traço de tensão e expectativa difíceis de notar. Zanhida, com a voz embargada, disse, Huyan, nunca pensei em te deixar, nem antes, nem agora. Se me fosse dada outra oportunidade de recomeçar, nunca mais te abandonaria. O rosto sempre frio de Liu Huyan finalmente começou a rachar. Os cantos da boca se ergueram ligeiramente. Desta vez, foi ela quem ergueu a cabeça e o beijou. Um beijo terno e suave. Através de uma janela, observei tudo em silêncio. Levei a mão ao peito e toquei. Não doía. Apenas batia um pouco mais acelerado. Parece que estou quase conseguindo superar isto. Sair do mundo de Liu Huyan, e também sair deste amor que me prendeu por 10 anos. Depois de voltar para casa, peguei uma mala e comecei a arrumar as coisas. Durante estes dias em que Liu Huyan esteve hospitalizada, não fui visitá-la uma única vez. Em vez disso, organizei todas as coisas que tinham a ver com ela. As fotos juntos dos últimos 6 anos. Os presentes que ela me deu, a toalha que tricotei para ela. Arrastei várias malas até ao rés do chão. Quando ia deitá-las no lixo, fui chamado por Liu Huyan, que tinha tido alta e voltava para casa. O que é que deitaste fora? Eu ia responder, quando vi Zanhida entrar com um grupo de pessoas, arrastando várias malas. Liu Huyan viu a confusão no meu olhar e explicou, um pouco sem jeito, o médico disse que ainda preciso de descansar por mais algum tempo. O Ida está preocupado, por isso veio morar aqui para cuidar de mim. Não te importes. Ele é o teu namorado, e tu vais casar-te com ele. É natural que morem juntos. Eu sou apenas teu irmão mais novo. Por que haveria de me importar? Disse eu, com indiferença. E virei-me para voltar ao meu quarto. Numa manhã, os espaços que eu tinha limpo foram rapidamente preenchidos pelas coisas de Zanhida. 2 dias depois, era o aniversário de Zanhida. Liu Huyan preparou-lhe um grande banquete. Sentei-me num canto e ouvi cochichos ao meu redor. Mesmo separados há tantos anos, ainda se lembram do aniversário um do outro. Desde as flores até ao bolo de sobremesa. Escolheu tudo o que mais lhe agrada. A diretora Liu é mesmo apaixonada. Parece que nunca o esqueceu nestes anos todos. Gostar dele durante tantos anos, será que se pode simplesmente esquecer? Na minha opinião, devem voltar a ficar juntos em breve. Afinal, são mais de 10 anos de sentimentos. Como é que 6 anos podem competir? Algumas pessoas já são quase aleijadas, deviam ter um pouco de autoconsciência. A diretora Liu não acaba com a relação porque é grata. Mas certas pessoas ainda se intrometem descaradamente. Será que pensam mesmo em agarrar-se a este lugar para sempre? Nem olham para si próprias para ver se são dignas. Ao longo destes anos, já me habituei a estes comentários maliciosos. Não respondi. Apenas coloquei silenciosamente os meus auriculares. A minha atitude silenciosa fez com que este grupo se tornasse ainda mais desbocado. É apenas um cão sem dono, expulso de uma família sem poder. Se não se tivesse pendurado na árvore grande da diretora Liu, provavelmente estaria a dormir debaixo de uma ponte. Como é que haveria de querer largar? Durante 6 anos, andou atrás dela feito um cão. Finalmente, conseguiu agarrar-se a esse favorzinho que ainda não tinha acabado. Agora que o antigo amor voltou, acabou por perder feio. Que pena!
Dizem que quem perde a vergonha é invencível. Olha para ele, põe os auriculares e faz de conta que não ouve. Parece que os surdos também não são completamente aleijados, não é? Pelo menos ainda se podem enganar a si próprios, não é? Foi nessa altura que Liu Huyan, que estava a entrar de braço dado com Zhang Yida. Ao ouvir estes insultos, o seu rosto, que antes sorria, escureceu. Instintivamente, quis ir pedir-lhe satisfações. Mas foi puxada por Zhang Yida. Huyan, eu sei que te preocupas com Yifan. Mas hoje é o meu aniversário. Os que vieram são amigos. Não quero que fique feio. Deixa-me resolver isto, está bem? Prometo que não vão continuar a falar. Vendo seu olhar suplicante, Liu Huyan amoleceu o coração e concordou. Depois, ela veio até mim. Quando ia abrir a boca, tirei o aparelho auditivo escondido no meu cabelo, com um olhar confuso. O que é que eles estavam a dizer ainda agora? O meu ouvido esquerdo, mesmo com o aparelho auditivo, não ouve muito bem em ambientes barulhentos. A propósito, irmã, como é que o meu ouvido ficou ferido? Ao olhar para o meu aparelho auditivo novo, o coração de Liu Huyan apertou-se. Muitas memórias vieram à sua mente. Eu, que tinha destruído o noivado e estava coberto de sangue, fui especialmente comprar um bolo de aniversário e um presente, e passei o teu 20º aniversário contigo. Eu, que virava noites a ler literatura médica, contactava especialistas médicos de todo o mundo, aprendia sozinho cuidados de enfermagem e massagens para massajar a tua perna ferida. Quando ele caía repetidamente, sentindo que a recuperação era impossível, queria desistir, era eu quem o erguia repetidamente. Enxugou o suor de sua testa, com os olhos vermelhos disse a ele que tudo ficaria bem. Zhang Yida acabará de lutar com aquele grupo. Veio e abraçou Liu Huyan, dizendo, já expliquei a todos, eles não vão mais dizer coisas tão exageradas. Huyan, por favor, não insista por minha causa. Já pedi desculpas a Yifan. Desculpe. Enquanto vi a expressão de Liu Huyan lentamente se acalmar, de repente me lembrei de uma festa anterior. Havia alguém falando sarcasticamente sobre minha surdez. Ele ficou furioso e quebrou todo o salão de festas. Ele também me protegeu e se vingou por mim. Mas agora, com Zhang Yida, ele não se importa mais com essas calúnias maliciosas contra mim. Eu ri baixinho, levantei-me silenciosamente para ir ao banheiro. Zhang Yida, não sei se de propósito ou sem querer, tropeçou em mim de propósito. Perdi o equilíbrio e meu corpo caiu bruscamente para a frente. Bati a cabeça na torre de champanhe, e centenas de taças cheias de vinho caíram todas de uma vez. Vidros voaram. A primeira reação de Liu Huyan foi proteger Zhang Yida e se desviar. Sobrei eu sozinho caído no chão, todo ensanguentado pelos estilhaços. Olhei para as figuras tremeluzentes à minha frente. Forcei um grito de socorro rouco e doloroso da garganta. Liu Huyan se virou e viu meu corpo coberto de ferimentos. Suas pupilas se contraíram de repente. Imediatamente faria para me ajudar, mas assim que deu um passo, Zhang Yida desmaiou e caiu. Liu Huyan rapidamente ajudou Zhang Yida a descansar, deixando apenas uma instrução para a assistente: leve Yifan ao hospital. Olhando para sua figura se afastando, minha consciência foi se dissipando e eu desmaiei completamente. Quando abri os olhos novamente, o sol brilhava intensamente do lado de fora, me deixando um tanto atordoado. Tentei levantar a mão para pegar o copo d'água, mas puxei os ferimentos irregulares no corpo e aspirei ar frio de dor. Depois de beber a água suportando a dor, fiquei imóvel na cama, olhando para o vazio. Enquanto estava distraído, recebi uma ligação. Senhor Yi, olá. Seu passaporte e visto solicitados foram aprovados. Por favor, venha retirá-los quando for conveniente. Reservei uma passagem aérea para a noite, completei a alta hospitalar e peguei um táxi. Fui correndo até lá. O funcionário me entregou 2 passaportes e vistos. Um era meu. O outro era de Liu Huyan. Nós os solicitamos juntos há um mês, planejando usá-los para a lua de mel após o casamento. Agora parece que não é mais necessário. Partirei sozinho. Seguirei em direção ao meu futuro. Quanto a Liu Huyan, eu a libertarei. Ao voltar para casa, preparei-me para confrontar Liu Huyan, mas não a encontrei. Em vez disso, encontrei Zhang Yida na escada. Ao ver os 2 passaportes em minha mão, ele franziu a testa. Você me chamou. O que vai fazer com o passaporte da Huyan? Aonde pretende levá-la? Me devolva. Também não quero mais fingir. Vou ser direto. O passaporte foi emitido há um mês. Fui buscá-lo para devolver a ela. Zhang Yida me olhou fixamente, chocado. Com a voz trêmula, ele disse: você recuperou a memória. Graças a você. Ontem, caí e lembrei de tudo.
Segui o roteiro dele e inventei uma mentira qualquer. O rosto de Zan-Ida mudou drasticamente. Ele olhou ao redor, nervoso, como se temesse que alguém ouvisse aquilo. Agora que a vê de pé, vem se arrastando de volta, chamando o noivo dela de surdo. O que você é? Ruia mentiu para você por tanto tempo só para ficar comigo. Ainda não consegue ver o coração dela? Te aconselho a ter consciência dos seus limites. Não pense em tirar ela de mim. Vou te dizer uma coisa. Você nunca vai ganhar de mim. Ainda mantive a expressão calma. Fique tranquilo. Só quero pegar o que é meu. Não vou competir com você. Zan-Ida rangeu os dentes de raiva. Ruian só aceitou seu pedido de casamento. Ela não pertence a você. Enquanto eu estiver aqui, ela jamais se casará com você. Você, um surdo, não sonha em subir na vida. Se fosse outra pessoa dizendo isso, eu não sentiria nada. Mas, saindo da boca de Zan-Ida, meu olhar instantaneamente se tornou gélido. Sou surdo de um ouvido, sou deficiente. Mas nunca pensei em prejudicar ninguém. E você? No passado, a abandonou por interesses. Agora, vendo-a se levantar e se aproximar ansiosamente, chamando seu noivo de surdo repetidamente, o que você é? Um traidor, um bajulador, um oportunista que esquece a lealdade por benefícios? E daí se eu a abandonei no momento mais desesperador dela? Ela me perdoou. Que direito você tem de me julgar? Mesmo que eu pudesse voltar 100 vezes, ainda a abandonaria 100 vezes. E ela ainda me perdoaria 100 vezes. Quanto a você, não passa de um cuidador para ela. Ela nunca vai te amar. Vendo Zan-Ida histérico, segurei minha testa para não sofrer ferimentos piores. Dor me fazia suar frio, meu rosto pálido, quando ouvi passos apressados. Liu Huyan rapidamente veio até mim, ajudou-me a levantar e trouxe o kit de primeiros socorros. Com a voz cheia de preocupação, disse: Como caíste outra vez? Antes que eu pudesse responder, Zan-Ida veio correndo e tomou a palavra, e Efan torceu o pé e caiu. Não consegui ampará-la a tempo. Foi minha culpa, Huyan. Podes culpar-me. Ao ver seu rosto cheio de culpa, Liu Huyan balançou levemente a cabeça. Como poderia culpar-te? Efan já caiu 2 vezes. Vou mandar demolir as escadas e instalar um elevador. Ao ouvir seu tom de total convicção, as palavras que estavam prestes a sair dos meus lábios foram engolidas de volta. Respirei fundo. Peguei o passaporte dela e ia entregá-lo para confessar, mas Zan-Ida desviou o assunto novamente. Então, cuida dos teus afazeres. Hoje irei sozinho ao banquete. Enquanto dizia, ela fez uma expressão de pena e, a cada 3 passos, olhava para trás enquanto saía pela porta. Liu Huyan ficou paralisada por 2 segundos. Imediatamente largou o cotonete na mão e seguiu-a em silêncio. Eu sabia que esta despedida poderia ser para sempre. Sabia que ela não ficaria, mas ainda assim a chamei. Liu Huyan, podes me dar 5 minutos? Tenho algo a tratar. Cuida do teu ferimento sozinho. Espera-me voltar para falarmos. Como esperado, Liu Huyan realmente não ficou. Ela nem sequer me deu a chance de terminar o que tinha a dizer, e nem percebeu que hoje não a chamei de irmã. Observando seu carro sair da vila, abaixei a cabeça e apliquei remédio no ferimento. Em seguida, voltei ao quarto e peguei toda a minha bagagem. Arrumei o passaporte e o visto dela, coloquei-os sobre a mesa de centro e peguei um cartão postal. Escrevi 2 frases nele. Liu Huyan, nunca perdi a memória. Neste mês, tu me enganaste e eu também te enganei. Estamos quites. A partir de hoje, não temos mais nada um com o outro. Deixo-te ir em busca do teu verdadeiro amor. De agora em diante, para onde quer que vamos, que cada um encontre a sua paz. Nunca mais nos veremos. Após escrever a última palavra, levantei-me. Olhei pela última vez para aquela vila, este lugar que um dia pensei ser meu lar. Agora, em todos os lugares, em todos os cantos, já não se encontram mais vestígios meus. Peguei a mala. Enviei uma mensagem ao velho mestre Liu. Rapidamente, os 2 bilhões foram todos transferidos. Assim que vi o dinheiro integralmente creditado, saí da vila sem hesitar e peguei um táxi. Desta vez, vou despedir-me completamente do passado e recomeçar. No banquete de hoje, compareceram muitos investidores de grupos conhecidos e acionistas importantes. Todos ergueram seus copos e, ao brindar, falavam descontraidamente sobre negócios e cooperações, todos querendo fortalecer laços. Zan-Ida estava muito elegante, sem qualquer sinal da fraqueza que mostrará à tarde ao ver sangue. Ele circulava deliberadamente entre as pessoas com um ar radiante. Sabia que Liu Huyan não era o único apoio. Só conquistando mais empresários ricos poderia garantir seu futuro sem preocupações.
sem que se desse conta. O ambiente já atingira o ponto mais animado. E o projeto mais importante do banquete, o Noite Inteligente, foi oficialmente anunciado em cooperação com o Grupo Liu. Ao verem o Grupo Liu cada vez mais próspero, todos vieram bajular, esperando conseguir alguma oportunidade de cooperação. Apesar de ser algo digno de alegria, Liu Huyan estava um tanto inquieta, como se tivesse perdido algo importante. Ela pegou o celular e viu que não havia nenhuma nova mensagem no WeChat. Meu histórico de conversas ainda estava parado no dia anterior. Depois do acidente de carro, ele ficou com algumas sequelas na perna. Quando caminhava ou ficava em pé por muito tempo, sentia dores e mancava. Eu sempre me preocupava extremamente com ele. Mesmo quando sofria injustiças, ficava com os olhos vermelhos. Massageava-o em silêncio, incansavelmente, usando toalhas quentes para fazer compressas. Liu Huyan de repente percebeu que ele sempre teve um grande preconceito contra mim. Agora que penso, eu fui realmente muito bom para ele. Sempre que ele ficava doente ou se machucava, eu era o primeiro a chegar, consolando-o com paciência. A ponto de, no final, andar sempre com um kit de primeiros socorros, esforçando-me ao máximo para dar tudo por ele nos lugares mais discretos. Ele me ligou. Era a primeira vez que ele me procurava ativamente. Se fosse como antes, eu ficaria tão animado que não conseguiria dormir. Mas, desta vez, o telefone tocou por dezenas de segundos, até desligar automaticamente e dar sinal de ocupado. Do outro lado, ninguém atendeu. Eu nunca desligo o telefone. Será que foi porque, à tarde, ele não se importou com o meu ferimento sangrando e foi diretamente ao banquete com Ida? Então ele ficou zangado? Só posso dizer que fui mesquinho demais, ficar emburrado por uma coisa tão pequena. E ainda por cima não atender o telefone de propósito. Liu Huyan franziu profundamente a testa, e sua expressão escureceu instantaneamente. Mas, por alguma razão, a sensação de pânico em seu coração ficava cada vez mais intensa. Após o banquete terminar, chegou a hora do leilão. Desta vez, estavam sendo leiloados alguns artefatos decorativos muito raros, de uma qualidade que só se vê uma vez num século, todos fornecidos por colecionadores particulares. Zhang Yida regalou os olhos. Ao olhar para as peças caras expostas na vitrine, seus olhos brilhavam com ganância. Os itens exibidos na frente eram apenas fragmentos comuns e imperfeitos. Somente quando a última peça principal foi trazida, todos se levantaram involuntariamente para apreciá-la. Seus olhos brilhavam com admiração. Era uma porcelana azul e branca de valor incalculável, com uma longa história. Ela até passou pelas mãos de vários magnatas ao longo do caminho. O apresentador apresentou com um sorriso. Esta porcelana azul e branca tem milhares de anos de história. Todos sabem que seu processo de fabricação é complexo e a queima é difícil. E esta porcelana azul e branca que leiloamos hoje é uma obra-prima de um grande mestre, a única peça desse tipo no mundo. O lance inicial já começa em 20 milhões. Huyan, eu quero isso. Zhang Yida balançou a cintura com expectativa no rosto. A primeira reação de Liu Huyan ao ver esta porcelana azul e branca foi pensar em mim. Sempre gostei muito de relíquias históricas. Antes, já havia colecionado muitas pinturas históricas famosas e livros relacionados. Se eu desse isso a ele, ele certamente ficaria muito feliz. Nessa hora, a raiva dele certamente teria passado. Recentemente, eu realmente o tenho negligenciado um pouco. Este presente será como um pedido de desculpas. Desculpe, Ida. Quero dar esta porcelana azul e branca para Yefan. Liu Huyan se apoiou em seu ombro, acalmando-o pacientemente. Amanhã te levo para comprar carros personalizados. Ok? Quando chegarmos lá, você pode ter quantos quiser. O rosto de Zhang Yida escureceu instantaneamente, mas ele não podia explodir na frente de Liu Huyan. Ele só pôde fingir ser compreensivo e acenar com a cabeça. Tudo bem, Huyan. Se o irmão mais novo gosta, estou disposto a ceder para ele. Muitas pessoas estavam competindo por este vaso. Os vendedores não paravam de aumentar o preço. 55 milhões, 80 milhões, 110 milhões. No final, restaram apenas Liu Huyan e um magnata de outro grupo imobiliário na disputa. E o preço da porcelana azul e branca já havia subido para 700 milhões. Desta vez, Liu Huyan foi especialmente decidida. Ela levantou a mão e fez o gesto de acender a lanterna. 2 bilhões. Houve um alvoroço generalizado. Todos ficaram chocados. A riqueza deles estava longe de se comparar à do grupo Liu. Ninguém gastaria tanto dinheiro impulsivamente por uma porcelana azul e branca. Liu Huyan subiu ao palco em meio a gritos de surpresa. Ela recebeu a porcelana azul e branca.
De repente, as portas esculpidas do salão foram abertas por alguém. O assistente entrou correndo, apressado. Naquele momento, ele não se importou mais com nada. Gritou ansiosamente para Liu Huyan: Presidente Liu. O Sr. Ye foi embora. Os jornalistas que normalmente colecionam notícias sobre vasos ouviram isso e aguçaram os ouvidos. Tiraram câmeras das bolsas e começaram a filmar secretamente. Todos sabiam que o amor platônico de Liu Huyan era Zhang Yida. Eles cresceram juntos como amigos de infância. Suas famílias ainda haviam feito um casamento arranjado. O sentimento entre eles era algo que ninguém mais conseguia interferir. De repente, apareceu um tal de Sr. Ye. Será que é a amante que o diretor-geral Liu arranjou lá fora? Todos já imaginaram as manchetes dos tabloides de amanhã e se alinharam para tirar fotos. Já a expressão de Liu Huyan mudou instantaneamente. Ela ficou pálida, com os lábios trêmulos. Demorou um bom tempo para conseguir dizer uma frase completa. O que significa ele foi embora? O assistente, suando em bicas, explicou gaguejando: fui à vila há pouco buscar os documentos para a videoconferência de logo à noite. Mas toquei a campainha várias vezes e ninguém atendeu. Só pude usar a chave reserva para abrir a porta. E aí? E aí o quê? Liu Huyan ignorou as câmeras apontadas para ela e gritou severamente com o assistente. Não é conveniente eu dizer, mas, diretora-geral Liu, é melhor a senhora voltar para casa agora e ver. Senão, realmente vai ser tarde demais. Huyan, primeiro se acalme. O irmão mais novo deve estar só de malcriação, fugindo de casa. Quando a raiva passar, ele com certeza volta. Ela mentiu para consolar, contra a própria vontade. Mas no fundo, desejava que eu morresse lá fora e nunca mais voltasse. Solta! Liu Huyan se desvencilhou bruscamente das mãos que a seguravam, virou-se com impaciência, no meio dos comentários ao redor, seguiu o assistente com passos largos para fora. Os flashes das câmeras se voltaram para Zhang Yida, que foi deixado para trás. Ela, ofuscada, mal conseguia abrir os olhos. Que filmagem o quê? Acreditem que eu faço questão de tornar a vida de vocês impossível em Yushin, para que só possam mendigar para sobreviver. Ninguém levou a sério suas palavras vazias. Os flashes capturaram cada detalhe da humilhação de Zhang Yida. As perguntas afiadas vinham uma após a outra. Sr. Zhang, o que o senhor sente agora que a diretora-geral Liu o deixou para ir atrás de outro homem? A diretora-geral Liu sofreu um acidente de carro quando tinha uns 16, 17 anos. Naquela época, o senhor, que era tão apaixonado por ela, parece que a abandonou e foi embora. Isso é verdade, segundo informações de pessoas próximas. Na verdade, o senhor é quem foi o amante intrometido. E o senhor tinha muitas dívidas no exterior, por isso voltou correndo para o país. Zhang Yida não esperava que seus segredos, guardados por tanto tempo, viessem todos à tona. Ela temia que, se isso viesse a público, ela e Liu Huyan nunca mais teriam chance de reatar. Ela já estava acostumada com a vida de comprar sem olhar o preço, de ter empregados a segui-la para cuidar de tudo. Ela não queria voltar aos tempos de pobreza e muito menos viver uma vida de se esconder. Saiam todos daqui! Zhang Yida, sem compostura alguma, explodiu em impropérios e derrubou no chão as câmeras que estavam mais à frente. Cambaleando, refugiou-se nos bastidores. Do outro lado, ao voltar para a vila, Liu Huyan correu para dentro da sala de estar. A luz estava apagada. Um vazio e uma escuridão total. Normalmente a esta hora, eu já teria preparado os pratos que ela mais gosta. Colocado o fumegante na mesa, depois espremer um copo de suco, deitar no sofá e assistir TV. Depois, esperar silenciosamente por ela voltar, recebendo-a com uma luz laranja brilhante e acolhedora. E pratos aromáticos. Mas agora não há nada. Depois de acender a luz, ela viu imediatamente o cartão postal na mesa de centro, com duas linhas vagamente escritas. Liu Huyan, com as mãos trêmulas, pegou-o. Assim que olhou, sentiu o mundo girar, incrédula. Eu pratiquei caligrafia, traços afiados, pinceladas vigorosas e fortes. Essas palavras atravessam o papel, cada traço gravado profundamente no coração de Liu Huyan. Nunca perdi a memória. Partir para sempre, nunca mais nos ver. Naqueles dias, Yefan sabia de tudo. Enquanto suportava seus enganos e ferimentos, ainda pensava silenciosamente nela. Ela ainda se gabava, achando que eu era fácil de enganar. Na minha frente, ela flertava com Zhang Yida. Involuntariamente, sua mente relembrava todos os momentos que passaram juntos. Esquiar juntos, escalar montanhas juntos, fazer bolo de aniversário juntos. Escrever relatórios e fazer reuniões juntos, fazer compras no supermercado e cozinhar juntos. Coisas que pareciam tão comuns.
Só depois de perder é que se sabe o quão preciosas eram. Liu Huyan deu um soco, com força no próprio rosto. Uma dor intensa se espalhou, mas ela parecia não sentir. Soco após soco em si mesma, deixando sangue escorrer lentamente do canto da boca. A assistente ficou parada na porta, vendo Liu Huyan passar da calma à loucura, quebrando tudo ao seu alcance no chão. Ela não esperava que a sempre fria e indiferente gerente Liu agisse como uma criança. A assistente suspirou profundamente. Olhando para a bagunça no chão, abaixou-se silenciosamente para limpar. Os empregados e o mordomo também estavam com medo de falar. Ficaram na cozinha, olhando uns para os outros. Gerente Liu, acalme-se. Talvez. A assistente mal começou a falar e foi interrompida. Está bem, vou cuidar disso agora. A assistente abaixou a cabeça respeitosamente, pegou o computador e começou uma busca sistemática. A verificação de dados leva algum tempo. As duas sentaram no sofá, olhando fixamente para as informações que saltavam na tela do computador. De repente, uma notícia de emergência apareceu na capa. Aviso urgente. Por volta das 17h30, o voo GL6733 que partiu de Yushin. Durante o voo, colidiu acidentalmente com um objeto desconhecido, causando um incêndio. Após várias tentativas de pedir socorro sem sucesso, finalmente caiu rapidamente em uma área de floresta. De acordo com a investigação, havia 12 passageiros a bordo, 2 pilotos e 6 comissários. Após o resgate de emergência, todos não apresentavam sinais vitais. Abaixo estão as informações dos passageiros do acidente. Se algum familiar vir, entre em contato conosco rapidamente para discutir os detalhes da indenização. A tela rolava repetidamente. As informações dos documentos de identidade das vítimas. Liu Huyan, impaciente, ia fechar aquela notícia de mau agouro. Mas ao pular para a última foto, ela ficou paralisada. Minha foto apareceu claramente nela. Aquela foto do documento, ela me acompanhou para tirar. Na época, reclamou que o estúdio estava lotado. E a foto não ficou boa. O que é isso? Deve ser falso, certo? O rosto de Liu Huyan perdeu a cor instantaneamente. Ela se virou para a assistente e perguntou incrédula novamente. Enquanto falava, sua visão ficou turva e sua voz se desfez completamente. Lágrimas como contas partidas rolavam abundantemente por suas bochechas. É uma notícia falsa, não é? É algum novo golpe? Rapidamente, pague para remover essas coisas. Pagarei qualquer quantia. Liu Huyan ainda se enganava, mas seu corpo atraía, tremendo incontrolavelmente. A assistente também ficou atordoada. A pessoa que ontem sorria e a cumprimentava, simplesmente desapareceu. Embora eu normalmente não converse muito, sou educado com todos e frequentemente os ajudo. Também compartilho coisas boas com todos. Seu nariz ardeu, e pela atmosfera triste, ela não pôde evitar que as lágrimas caíssem. Gerente Liu, vou ligar para a companhia aérea agora, para discutir os procedimentos. A assistente suspirou profundamente, enquanto tentava consolar Liu Huyan, e tirava o celular para ligar. Quem mandou você ligar? Desligue agora. Eu já disse que ela está bem. Esta é uma notícia fraudulenta, é tudo falso. Liu Huyan, já em delírio, agarrou a gola da assistente e rugiu com os olhos vermelhos. Gerente Liu, ainda vai se enganar neste momento? A assistente não suportou aquela atitude louca e a empurrou com força. De passagem, pegou o copo d'água na mesa e jogou no rosto dela. Caia na real. Quando você estava com o Sr. Yi, houve tantas oportunidades de tratá-lo bem, mas você nunca as valorizou. Agora ele se foi. Para quem você está fazendo essa cena de afeto? Se não quiser ir, tudo bem. O corpo do Sr. Yi ficará abandonado no necrotério, sem ninguém para reclamá-lo. A alma dela não terá descanso. No fim, se tornará um punhado de cinzas, vagando sem rumo. Se é isso que você quer, não vou impedir. Apenas trate isso como uma mensagem de golpe. Essas poucas palavras tão leves fizeram Liu Huyan se acalmar completamente. Ela se recostou no sofá sem forças, com o rosto pálido como cinzas, como se tivesse aceitado o destino. Com os olhos vermelhos, falou devagar. Arranje 2 motoristas para dirigirem em revezamento. Vamos partir agora. O melhor é chegar a Lixin durante a noite. Vou buscá-la para trazer para casa. De Yushin a Lixin, de carro, leva cerca de 8 horas. Mas Liu Huyan, como se estivesse louca, vendo que não havia carros na estrada à tarde da noite, acelerou até 150 km por hora.
No final, chegaram ao destino em pouco mais de 5 horas. Como o local da queda era em uma região montanhosa remota, o carro não conseguia entrar, e eles precisaram andar de 5 a 6 quilômetros por uma trilha na montanha. A perna de Liu Huyan nunca se recuperou totalmente desde o acidente de carro. Os golpes consecutivos recentes a fizeram esquecer de tomar os remédios. Dirigir a noite toda já era o limite, mas ela insistiu em escalar a montanha. A área não era desenvolvida, toda a estrada era de rochas irregulares, muitas inclinações quase verticais de 90 graus. A cada passo, o joelho doía como uma facada, como se pisasse em pontas de faca. Diretora Liu, espere por nós ao pé da montanha. Nós cuidaremos de tudo. Sua perna realmente não aguenta mais. Senão não conseguirá mais se recuperar ao normal. Vários a aconselhavam ansiosamente, mas Liu Huyan não ouvia. Suor frio escorria por todo o rosto, ondas de tontura vinham, mas ela suportava tudo em silêncio. Embora andasse muito devagar, cada passo era firme. Horas depois, eles finalmente chegaram ao local do acidente. O chão estava coberto de destroços de avião irreconhecíveis, e a terra e as plantas ao redor estavam queimadas, viradas cinzas. Um médico legista de máscara franzia a testa enquanto dizia algo, e um policial ao lado anotava rapidamente com uma caneta. Não era difícil imaginar a crueldade da cena. O impacto das fotos já tinha sido grande, mas ao ver a cena do acidente ao vivo, Liu Huyan desmoronou emocionalmente. A dor na perna que ela tinha suportado durante todo o caminho explodiu naquele momento. Ela caiu de joelhos, os membros moles e sem forças, com o rosto colado ao chão. Mesmo sendo muito magra, várias pessoas se esforçaram ao máximo e não conseguiram levantá-la. Senhorita, meus pêsames, o policial balançou a cabeça e suspirou. Um médico legista se aproximou, com alguma hesitação, e disse, há uma notícia ruim que preciso lhe dar. Como o avião caiu e não houve resgate imediato, e o local do acidente em uma região remota. O vazamento de óleo causou um grande incêndio. As vítimas já. Estas são as cinzas do Sr. Yefan. O legista entregou um pequeno tubo de cerâmica, com uma identidade queimada pela metade e uma pulseira que podia provar a identidade. Ao ver aquela pulseira de prata já escurecida, Liu Huyan não conseguiu mais se conter. Na frente de todos, começou a chorar alto. Aquele era o primeiro presente que ela tinha me dado. Na verdade, nem foi algo que ela preparou com carinho. Naquela época, ela estava acompanhando uma amiga ao shopping para escolher joias para os namorados. Todo mundo comprava relógios caros. Naquela época, Liu Huyan tinha acabado de brigar comigo. A perna dela tinha se recuperado, finalmente conseguia ficar de pé novamente. Você precisa ter cuidado, não pode andar por muito tempo. Eu fiquei atrás, preocupado o tempo todo. Só permitindo que ela saísse por no máximo 2 horas, senão eu iria de carro buscá-la para casa. Mas Liu Huyan achava que, sendo a presidente do grupo Liu, ser controlada pelo marido assim era humilhante. Dessa vez, ela saiu de propósito sem me contar. E ainda desligou o sistema de localização do celular. Ficou o dia inteiro fora sem voltar. Não imaginava que meu telefone fosse explodir de tantas ligações. Liguei quase 100 vezes seguidas. Ela ficou tão irritada que, no fim, atendeu e, impaciente, arranjou uma desculpa para me dispensar. Estou comprando um presente para você lá fora. Não me apresse. Minha perna não dói. Volto daqui a pouco. Na verdade, naquela hora, o grupo dela estava tentando reviver a sensação dos tempos de faculdade. Foram comer na barraca de rua de um beco nos fundos da universidade antiga, e andaram por várias lojas de bugigangas. Enquanto comiam, falavam sobre como o tempo tinha passado rápido, e como os amigos próximos de antes agora estavam todos espalhados. Sem perceber, já era noite alta. Quando estavam prestes a ir embora, um deles de repente se lembrou de algo e alertou Liu Huyan. Liu, você não acabou de enrolar aquele chato dizendo que estava comprando algo? Tem que sustentar a mentira. Senão ele vai te controlar ainda mais. É mesmo, senão vai ser difícil para nós, amigas, nos encontrarmos. Liu Huyan se sentiu humilhada, ficou com o rosto roxo de raiva. Sentindo cada vez mais desprezo por aquele eu irritante. Eu só estava tirando vantagem por ter passado alguns anos ao lado dela, começando a abusar, esquecendo qual era a minha verdadeira posição. Mesmo que estivéssemos juntos, era apenas por gratidão e pena que ele sentia. Nunca haveria sentimentos verdadeiros. Naquela época, Liu Huyan realmente se enganou. Então, diante de mim, que me dedicava de coração a ela. Não só não sentia gratidão, como me dava ordens como se fosse rotina, com uma atitude extremamente grosseira. E,
Especialmente na fase mais difícil da reabilitação, a dor física e o tormento psicológico a deixavam muito irritada. Qualquer coisinha mínima fazia explodir, e eu me tornava o alvo da raiva de Liu Huiyan. Às vezes, ela apenas me jogava água quente no rosto. Ou gritar alguns palavrões, mas quando perde o controle, pega o que estiver à mão e começa a atirar tudo. Uma vez, ele foi especialmente cruel. Quando chovia, a perna doía até os ossos, mas ele ainda assim insistia em andar de novo, segurando na grade. Mesmo que o corpo estivesse encharcado de suor frio e os lábios pálidos a ponto de assustar, ele ainda não desistia. Corri até ele, segurei-o e pedi que descansasse, mas meus conselhos eram barulhentos demais. Irritado, ele deu mais 2 passos à frente, mas as pernas fraquejaram e ele caiu, sem forças. Naquele momento, havia um pequeno abajur no criado mudo. Sem pensar 2 vezes, ele o pegou e atirou em mim. Só que eu estava arrumando os cotonetes e remédios espalhados no chão e nem percebi o perigo se aproximando. Tentar desviar já era tarde demais. Um som abafado. Pará. Era o barulho surdo de algo duro batendo no osso. Apertei a testa com força, o rosto contraído de dor. Encolhido no chão, não conseguia me levantar por um bom tempo. O sangue vermelho escuro jorrava por entre meus dedos, pingando no chão frio e branco de porcelana. Era uma visão chocante. Algumas enfermeiras, que ouviram o barulho no corredor, entraram correndo e, ao verem a bagunça no chão, ficaram paralisadas por um instante, mas logo reagiram e correram para estancar o sangue. Ajudaram-me a ir para a sala de cirurgia levar pontos. A porta do quarto bateu com força, e tudo voltou ao silêncio inicial. O tempo sombrio e cinzento era sufocante. Só se ouvia a chuva batendo na janela, num barulho ensurdecedor. Liu Huiyan olhou, trêmula, para a pequena poça de sangue que ainda não tinham limpado no chão. Do fundo do coração, uma dor fina e aguda começou a surgir. Com o peito apertado, ela levou a mão ao coração, sentindo um arrependimento repentino. Depois de mais de 2 horas, voltei com a cabeça enfaixada em grossas ataduras, o rosto pálido. Agi como se nada tivesse acontecido. Quase sem diferença do normal, carregava uma sopa de frutos do mar com abalone comprada no restaurante e alguns doces que eu mesmo havia feito. Ajeitei a cama dele, ajustando-a na posição mais confortável, liguei a TV e coloquei a série americana que ela gostava de ver ultimamente. Tudo era tão atencioso e cuidadoso que não dava para reclamar de nada. A única mudança talvez fosse que eu estava mais calado. Quando não tinha nada para fazer, ficava sentado em silêncio ao lado, sem nem mexer no celular, apenas olhando pela janela, como uma pessoa transparente e distante. Isso deixou Liu Huiyan ainda mais angustiada. Ela queria perguntar se o ferimento doía, quantos pontos tinha levado, se precisava evitar algum alimento, mas o que mais queria dizer era um pedido de desculpas. Deixei tudo o que você precisa ao alcance da mão. Vai chover forte nestas 2 semanas. Então sua perna pode continuar doendo. Tente reduzir as sessões de fisioterapia. Chamei um professor de uma família tradicional de medicina chinesa para massagear suas pernas. Saí com pressa ao meio-dia e não abri a lata de comida, então o gato em casa deve estar morrendo de fome. Vou voltar agora para alimentá-lo. Falei um monte sem parar, sem nem olhar para a reação de Liu Huiyan. Peguei um saco grande de remédios e ataduras e fui embora. E ela, por causa do pouco orgulho e dignidade que lhe restavam, acabou não pedindo desculpas. Esse incidente criou uma pequena barreira entre os dois, que nunca mais pôde ser completamente reparada. E se tornou uma das coisas que Liu Huiyan mais se arrependeria toda vez que lembrasse. Liu Huiyan e algumas amigas voltaram ao shopping, mas descobriram que já estava fechado. A esta hora, quase todas as lojas de relógios estavam fechadas. Só a Águia Velha, atrás da escola, ainda estava aberta até tarde. O balcão de madeira antiga e amarelada era coberto por uma vitrine de vidro, onde estavam expostas várias pulseiras de prata pura. O design era simples e sem graça. Na porta, um velho sonolento batia repetidamente com um martelo numa barra de prata. Ele deu um bocejo e disse, casualmente, tudo por 599, prata pura artesanal. Dá para desenhar o próprio modelo, mas já é tarde. O produto final só fica pronto amanhã. Liu Huiyan, claro, não dava valor àquelas coisas, mas não tinha outra opção. Ela nem olhou direito. Simplesmente pegou a pulseira perto da porta. Quando a trouxe, entregou-a para mim, distraidamente. Pensou que, da próxima vez que saísse comigo, me deixaria escolher uma mais cara. Mas, para minha surpresa, fiquei muito feliz. Segurei-a nas mãos por um bom tempo, sem querer colocá-la.
Com os olhos cheios de sorriso, abracei-a com força. Este é o primeiro presente que você me dá. Eu gostei muito. Obrigado. Huyan. Dito isso, beijei-a suavemente nos lábios. Liu Huyan ficou um pouco atordoada, sentindo um certo pesar. Já estavam juntos há mais de 6 anos. E ela nunca tinha dado algo decente. Pensou que teria que me compensar direito no futuro. As memórias na mente foram se dissipando aos poucos. Vendo bem, eu realmente nunca tive dias bons com ela. O que ela estava fazendo, afinal? Liu Huyan abraçou firmemente a urna funerária, com o coração reduzido a cinzas, e abriu caminho entre as pessoas, mancando morro abaixo. A dor penetrante nas pernas havia desaparecido completamente. Uma tempestade se agitava em seu peito, com inúmeros arrependimentos. Dor, tristeza, culpa e desespero entrelaçados. Sufocantes. A assistente, com medo de que ela fizesse algo impulsivo, seguiu-a de perto, sem se afastar um passo sequer. No caminho de volta, insistiu para que ela não dirigisse mais, e foi parando e andando com o motorista. Eu, antes, era realmente tão mal com ela? Liu Huyan, exausta, recostou-se no banco do carro, olhando pela janela a paisagem que passava rapidamente. Ela perguntou em dor. Um silêncio pairou no veículo. A assistente sabia que qualquer resposta naquele momento seria errada. Então, ela disse o que realmente pensava. Sim, Presidente Liu. Aos nossos olhos, a senhora sempre foi gentil, educada e tratava bem as pessoas. Por isso, todos a respeitam e gostam da senhora. Mas, com o Sr. Ye, que era o mais sincero, que deu tudo por você sem esperar nada em troca, a senhora era extremamente severa. Por um erro mínimo, insignificante, a senhora explodia de raiva. Naquela época, até nós ficávamos comovidos. Uma vez, durante uma viagem, só porque a água que ela trouxe não era do sabor que a senhora preferia, a senhora teve um acesso de fúria. E a expulsou do carro na rodovia, sob uma tempestade. E teve uma vez ainda pior. Ela foi atingida na testa por um abajur que a senhora tirou, levou 12 pontos. À noite, o ferimento infeccionou. E ela desmaiou em casa. Se eu não tivesse ido buscar documentos e encontrado, algo grave teria acontecido. A cada palavra, o rosto de Liu Huyan empalidecia mais. Desesperada, ela fechou os olhos. Mas não conseguiu impedir as lágrimas escaldantes de caírem. As gotas se acumularam na palma de sua mão, formando uma pequena poça, cheia de seu arrependimento e amor. No fim, as folhas caem e voltam às raízes. Dirija mais devagar. Efã enjoa. Minhas ações, doe tudo para a Fundação de Crianças e Pais Solteiros. Não quero mais competir por projetos. Nada disso tem sentido. Liu Huyan passou de lágrimas silenciosas a um choro convulsivo. No rádio do carro, no momento certo, tocou uma clássica canção nostálgica. Uma voz feminina melodiosa, com um toque de melancolia, cantava suavemente uma balada triste. Pelo menos tenho você. Liu Huyan sentiu, de repente, que aquela música falava sobre ela. Ao chegar à porta da vila, Liu Huyan não tocou a campainha, tirou a chave e abriu a porta. Cuidadosamente, colocou as cinzas no hall de entrada. A sala de estar estava uma bagunça. O sofá e a mesa estavam cobertos de chaves de carros de luxo e inúmeros vasos antigos. O tapete branco e macio estava manchado de bebida, com buracos queimados por pontas de cigarro, garrafas vazias espalhadas pelo chão, e as janelas não tinham sido abertas para arejar. O ambiente estava enfumaçado, com um odor irritante. Ao ver o tapete onde eu costumava deitar e ler, destruído daquela forma, a raiva subiu. Não queria mais ter qualquer consideração por Zhang Yida. Ele subiu para abrir a porta do quarto e ouviu alguém ao telefone, com um tom irritado e impaciente. Já não paguei os 5 milhões? Por que ainda faltam 800 mil de juros? Não tenho esse dinheiro todo para vocês. Ainda não assumi o controle. Não posso pedir tanto dinheiro a ele abertamente agora. Construí para ele a imagem de um playboy inatingível. Só assim ele vai, no futuro, me dar herança de bom grado. Estou avisando, não saia por aí contando que fui sustentado por uma milionária no exterior e que apostei. Efã é muito esperto. Se ele descobrir qualquer pista, ele vai investigar até o fim. Depois de desligar, ele chutou a cadeira com força, xingando baixinho. Em seguida, o telefone tocou novamente, urgente. Dessa vez, quem ligou era provavelmente o cúmplice de Zhang Yida. O que quer que tenham dito do outro lado o enfureceu tanto que ele quebrou tudo dentro do quarto, gritando sem controle. Liu Huyan é uma idiota. Morreu um puxa-saco e ela fica assim? Só depois de ele virar cinzas ela tenta se redimir?
Afeto tardio é mais insignificante que erva daninha. Já investiguei os imóveis e ações em nome dele. Somam centenas de bilhões. Por que ele doou tudo? Por quê? Por quê? Eu deveria ter arranjado mais gente para sugar dinheiro com ele. Nunca imaginei que ele fosse ficar obcecado por um morto. Que ridículo. Iefan também é um puxa-saco sem limites. Morreu merecidamente. Mesmo que ele não tivesse sofrido o acidente, eu daria um jeito de matá-lo mais tarde. Afinal, sou o maior obstáculo no caminho dele para entrar na alta sociedade. Ele ainda acredita, ingenuamente, que fui forçado a deixá-lo. Na verdade, eu o desprezei por ele ter se tornado um aleijado que não consegue ficar de pé. Um inútil desses nunca seria digno de mim. Naquela época, eu tinha inúmeros pretendentes. Naturalmente, escolhi a milionária mais rica e poderosa. Liu Huyan ficou parada à porta, com uma expressão indiferente o tempo todo, como se tudo que ouvia não tivesse nada a ver com ela. Um feixe de luz entrava pela janela do corredor, iluminando seu rosto. Metade do rosto estava imersa na escuridão. A outra metade na claridade, dando-lhe um ar sinistro. Por um longo momento, ele ergueu os lábios, mas o sorriso não alcançou seus olhos, restava apenas frieza. Ouvindo os insultos incessantes lá dentro, Liu Huyan percebeu como era estúpida e ridícula. Ela havia se dedicado a alguém assim. Rosto pálido egoísta, tomou tantas medidas, mas do início ao fim ficou metido em águas turvas. Cegado pelas aparências, não valoriza quem o ama, e trata como tesouro quem não o ama. Se desde o início ele estivesse disposto a me amar firmemente, sempre ao meu lado em tudo, cuidando de mim, protegendo-me, amando-me, como eu poderia ter partido tão decepcionada? Como eu teria embarcado exatamente neste avião acidentado, e não teria morrido tão miseravelmente? Ele é o verdadeiro culpado de tudo. Ele é o verdadeiro assassino que me matou. Ele sabe que é imperdoável, mas todos que me prejudicaram. Ele não vai poupar nenhum. Clique. Liu Huyan abriu lentamente a porta do quarto. De repente, o silêncio se instalou. Zhang Yida ainda segurava o telefone sem desligar, olhando para ele com pavor. Assustado, ele abriu ligeiramente a boca. A pessoa do outro lado da linha, percebendo o silêncio prolongado, sem saber o que aconteceu, gritou em voz alta: "Na vila dele não tem muitas antiguidades valiosas? Eu faço um lote de réplicas perfeitas. Você troca na sordina e vende no mercado negro. Assim você pode ganhar dezenas de milhões. Depois é só largá-lo e fugir." Liu Huyan sorriu com o canto dos lábios, balançou a cabeça, lembrando-lhe: "Acho que sim." Zhang Yida, aterrorizado, caiu de joelhos no chão, sem nenhuma dignidade. Explicou apressadamente: "Huyan, me escuta, não é isso que parece. Fui enganado em negócios no exterior. Eles me obrigaram a fazer isso. Meu amor por você é sincero. Não quero dinheiro, só quero estar com você." Mas desta vez, Liu Huyan permaneceu impassível. Olhando de cima para o homem ajoelhado, sem mais a ternura e mimo de antes, deu-lhe um tapa forte. Zhang Yida segurou firmemente o rosto ardente. A dor veio, e fios de sangue escorreram lentamente do canto da boca. Mas naquele momento ele já não sentia dor, apenas um pânico avassalador consumia seu corpo. Ele ergueu a cabeça trêmulo, olhando para Liu Huyan inexpressiva, tremendo como uma folha. Afinal, eles realmente estiveram juntos por 2 anos. Ele sabia que Liu Huyan, quando queria ser boa com alguém, mimava e tolerava sem limites. Ele se entregou ao seu ninho de ternura por tempo demais. Já tinha esquecido como ela realmente era. Liu Huyan não suportava ser enganada ou traída. E ele tinha feito as duas coisas. Na universidade, ela tinha uma boa amiga da equipe de dança. Eram quase inseparáveis. A família da amiga era pobre, sem dinheiro para sustentar seu treinamento. Liu Huyan pagou do próprio bolso as taxas de treinamento por 4 anos e ainda lhe deu um par de sapatilhas de dança personalizadas. Na época, a escola precisava selecionar alguém para uma competição nacional de dança. Se vencesse, teria a chance de entrar na seleção nacional. Além de um prêmio generoso, a habilidade de Liu Huyan era conhecida por todos. Todos achavam que ela seria representante. Mas ninguém imaginava que a irmã em quem ela mais confiava se tornaria sua traidora. Na noite anterior à seleção, ela colocou o sonífero no copo de Liu Huyan, mas sem controlar a dose. Isso a levou a um coma profundo, chegando a parar de respirar. Felizmente, outras colegas que estavam acordadas assistindo séries perceberam algo errado. Ligaram para o 120 imediatamente e a levaram ao hospital. Embora tenham salvado sua vida, ela perdeu completamente o prazo de seleção. A vaga acabou indo para tal amiga. Liu Huyan percebeu que algo estava errado.
Ela contatou a escola imediatamente para verificar hospitais e farmácias próximas sobre quem havia comprado soníferos recentemente, já que esses medicamentos exigem receita médica. Rastrear as pistas foi fácil. De fato, em menos de 3 dias, descobriram o culpado. Liu Huyan imaginou várias possibilidades de sabotagem, mas nunca pensou que seria sua amiga de convivência diária. Ela não poupou mais a amizade passada. Diretamente fez a escola cancelar sua participação na competição e até usou influências para expulsá-la. Cortou todas as chances dela ali, impossibilitando sua sobrevivência. Ela sempre foi assim. Ou é totalmente boa, ou separa-se de forma definitiva. Me deixe explicar, por favor. Liu Yan, eu estava errado em ter te deixado, mas não tive escolha. Sem dinheiro, eu realmente morreria. Zhang Yida sabia que seu fim seria terrível. Não tinha como lutar. Só podia implorar de joelhos, abraçando firmemente os pés de Liu Huyan, chorando alto. Liu Huyan, irritada, deu-lhe um chute forte, com uma fúria imensa nos olhos. Eu errei. Zhang Yida bateu na parede, a parte inferior das costas acertando o canto da cadeira. Ele segurou o peito. Uma dor intensa percorreu seu corpo. Ele cuspiu uma grande quantidade de sangue. Pega o celular. Não, não. Liu Yan, você tem que me ajudar. Não tenho mais nada. Só tenho você. Zhang Yida gritava e rolava no chão desesperadamente, desgrenhado e sujo. Rosto manchado de lágrimas, parecendo um louco. Liu Huyan arrancou bruscamente o celular que ele segurava com força. Encontrou no histórico de chamadas os agiotas e cobradores, e enviou o endereço da vila. Cerca de meia hora depois, do lado de fora ouviu-se o som de uma freada brusca e o estrondo de portas de carro batendo. Passos desordenados aproximam-se de longe, parando finalmente à porta da vila, batendo com força no portão. Liu Huyan abre a porta sem pressa. Sorri displicentemente para o grupo de homens do Lago Luozai. Obrigada pela ajuda, Presidente Liu. Se precisar de algo em Yushin, é só pedir. As joias que ele usa fui eu quem comprei no leilão, a pulseira, o colar, o anel e a bracelete de ouro. Juntas, valem cerca de 7 milhões, o suficiente para pagar a dívida com juros. Se sobrar alguma coisa, fica para vocês. Presidente Liu é generosa. Agradecemos desde já. Zhang Yida olha para o grupo, que o encara com expressão feroz. Balança a cabeça sem parar, encolhe-se apavorado num canto. Com o último fôlego, agarra a barra da roupa de Liu Huyan, depositando nela sua última esperança. Mas a única resposta que recebe é um gesto impiedoso que o afasta. A noite começa a cair. O último raio de esperança se apaga por completo. Liu Huyan senta-se na vila, limpando meticulosamente a urna funerária. Ficou revirando o celular por um bom tempo, querendo escolher uma foto minha bonita para ser o retrato no altar, mas procurou de um lado a outro. Descobriu que, no álbum, além de algumas atas de reunião e fotos de paisagens, não havia nenhuma foto minha. Até ele começou a se odiar. Por que foi tão radical em tudo, a ponto de cortar o próprio caminho de volta? Foi tudo culpa minha. Ficamos juntos por mais de 6 anos, e sempre fui eu quem registrava cada detalhe do dia a dia. Mas eu levei as memórias dentro do celular, junto com o que foi destruído no acidente. Não, de repente ele se lembrou, na gaveta do sofá, havia um álbum de fotos. Dentro dele, fotos plastificadas dos dois juntos. Liu Huyan abre a gaveta emocionado, mas só encontra o controle remoto. Está completamente vazia. Ele corre apressado para o quarto do casal e descobre que muitas das minhas coisas sumiram. Os livros de história na escrivaninha, a luz noturna que acendia para dormir, as cortinas azuis, o aromatizador de abacaxi, tudo desapareceu. Abre o guarda-roupa. Só restam as roupas dele. Quando fui embora, livrei a vila de tudo que era meu. Não deixei nenhum vestígio. Estava decidido a sair do mundo dele para sempre. Liu Huyan não acredita no que vê. As lágrimas, sem que ele perceba, embaçam sua visão novamente. Sem se dar por vencido, liga para o assistente, que atende rapidamente. Me diga, aquele álbum de fotos que você via sempre no sofá, com muitas fotos minhas e do Yefan. Você sabe onde foi parar? O assistente hesita por um instante, antes de responder, resignado. Ouvi do mordomo que, um dia antes de o senhor ir embora, ele separou muitas cartas e fotos do quarto. Na época, ele acendeu uma fogueira no pátio e queimou tudo. Parece que também havia muitos presentes. Os presentes novos, ele distribuiu aos empregados. Os velhos, ele jogou tudo fora. Liu Huyan, com as mãos trêmulas e sem forças, deixa o celular escorregar da palma e cair no chão com violência.
Fui mais radical do que ele imaginava. Realmente não deixei nada. Destruí por completo a última esperança dele. Ele se odeia por nunca ter pensado em tirar uma foto minha por iniciativa própria. Naquela época, embora se irritasse com o fato de eu controlar, nunca pensou que isso seria motivo para se separar de mim. E, inconscientemente, já se acostumara com aquela rotina chata, mas um pouco feliz, porque sabia que, não importava o que acontecesse, alguém estaria atrás dele, apoiando-o incondicionalmente, dividindo com ele as pressões e preocupações. Ele sempre achou que ficaríamos juntos para sempre, que ainda teríamos muito, muito tempo para conviver. Por isso, não valorizava cada pequeno momento. Agora que me perdeu para sempre, ele realmente se sente impotente, sente dor e desespero. Mesmo algo tão simples como escolher uma foto minha para o retrato, ele não consegue fazer. Liu Huiyan esconde o rosto nas mãos e chora sem nenhum pudor. Ao mesmo tempo, no andar de cima, do quarto onde Zhang Yi e Gao Lido estão trancados, ouvem-se gritos. Na vila vazia sob a escuridão da noite, gritos e choros se misturam, tornando o ambiente especialmente sombrio e aterrorizante. Esta noite, o desespero preenche o coração de todos. Clay e Ice. O vestido de noivas Galáxia do Deserto que você desenhou foi usado por uma modelo internacionalmente famosa e estreou na Semana de Moda de Milão. Todos os presentes ficaram maravilhados. Foi realmente lindo. Você nasceu para trabalhar com design. Desde a primeira peça que você desenhou no estúdio, sua reputação se espalhou. Agora, uma multidão de jornalistas faz fila todos os dias para te entrevistar. Nós também estamos aproveitando a sua fama. Recebemos vários convites de cooperação. Ouvi dizer que na semana que vem haverá uma cerimônia de premiação, e você receberá uma medalha. Você é o único chinês a receber a mais alta honraria. Os colegas se reúnem em frente à TV, transmitindo ao vivo, com alegria e admiração genuínas nos olhos. Não sinto muita alegria com essas honrarias. Minha vida já passou por tantas tempestades que consigo perfeitamente não me deixar abalar pela fama ou pela humilhação. Pego o organza e a seda em cima da mesa, pensando em como combiná-los perfeitamente. Clay e Ice. Eu estava calculando a data exata da fundação do estúdio e de repente percebi que hoje faz exatamente 3 anos que você está aqui. Fico paralisado. Imagens fragmentadas do passado surgem involuntariamente na minha mente. Quando fui embora, imaginei que poderia sofrer com a insistência de Liu Huiyan no futuro. Ele é do tipo que, gostando ou não, quer forçar as pessoas a ficar ao seu lado. Por isso, contatei alguns amigos e encenei um acidente de avião. Arranjei alguns modelos para montar os destroços e os coloquei de propósito numa montanha deserta. Assim fica mais difícil de perceber alguma coisa. As tais notícias e chamadas também foram combinadas com amigos. Apareceu no computador do escritório dele no momento exato. Também cancelei todas as minhas identidades e mudei para uma nova vida na Suíça. Tinha mais de 2.000 milhões na minha conta. Comprei um prédio de apartamentos num sítio com uma paisagem bonita. Finalmente posso dedicar-me completamente ao que quero fazer. Antes, para agradar a Liu Huiyan, andava sempre com uma camisa branca impecável. Agora, tenho o cabelo loiro, visto as roupas mais modernas, sou extrovertido e cheio de luz. Todos os dias vou entre o estúdio e o apartamento, e de vez em quando viajo em trabalho para Milão, Londres e outros lugares. Depois de quebrar a rotina monótona de antes, as ideias fluíram e criei vários vestidos com conceitos novos. Com designs ousados, tornei-me famoso no mundo da moda. Hoje vamos jantar juntos para celebrar. Lembro-me de que há uma nova pizzaria ao pé do glaciar, com os meus peixes com queijo e bacon favoritos, e hambúrgueres. Hoje é por minha conta. A designer-chefe é uma rapariga branca, gorda, muito calorosa e que já me ajudou muitas vezes. Costuma trazer biscoitos caseiros. Ótimo, então depois do jantar convido-vos a todos para um coquetel no bar. Respondi com um sorriso suave. De repente, uma mão pequena e branca, de articulações bem definidas, pousou no meu ombro. Com um gesto muito íntimo, acho que o organza champanhe combina com a seda lilás. Juntando as contas de Jade partido, mesmo que as cores sejam parecidas, pode surgir um efeito inesperado. A voz suave e rouca soou ao meu ouvido, enquanto um aroma de menta enchia as minhas narinas. Ain! Sorri radiante, cheio de alegria, e puxei-a para os meus braços. Huan Menjin abraçou-me, esticou-se e deu-me um beijo nos lábios, erguendo na mão um grande saco de bebidas. Trouxe sumo de goiaba novo da loja de bebidas frias para todos. Descansem um pouco. Tem que ser a chefe. Finalmente podemos relaxar um pouco. Todos largaram o trabalho e começaram a aplaudir.
Estiveste fora meio mês. Em casa só estávamos eu e o gato. Senti tanto a tua falta. Ignorei os olhares de gozo à minha volta e fiz-lhe uma festa como se estivéssemos sozinhos. Esta mulher é a companheira mais confiável do meu mundo. É a pessoa que, depois de eu ter passado por inúmeras lutas e confusões, ainda não me desprezou, quis ficar ao meu lado. E me guiou passo a passo em direção à luz. Quando cheguei à Suíça, nada correu como imaginei. Estava num país completamente estranho, com uma língua diferente, sem conhecer as regras. Na compra da casa, tive muitos problemas e paguei muitas multas. Naquela altura, o meu estado era péssimo. Afinal, estive tantos anos com Liu Huiyan. Mesmo desapontado ao extremo, os sentimentos não desaparecem de repente. Já era noite profunda. Fui parar a uma ponte, encostei-me ao parapeito e olhei calmamente para o lago brilhante, a chorar em silêncio. Passei por demasiadas injustiças. De repente, duas mãos pequenas vieram por trás e puxaram-me para trás com rapidez e precisão. Cambaleei e caí em cima de alguém. Moço, não faça nada de errado. A vida ainda tem muito calor que ainda não descobriu. Seja otimista. Quem neste mundo não tem pressões? A mulher debaixo de mim parecia ser mestiça. Tinha o nariz alto, olhos amendoados e brilhantes, tão bonitos que deixavam tonto. O braço dela estava arranhado e o sangue escorria lentamente. Ela gemeu de dor, mas continuava a dizer palavras positivas sem parar. Levantei-me rapidamente de cima dela, com uma vontade de rir. Então pensou que eu ia suicidar-me. Obrigado, mas pode ficar descansada. Não tenho intenção de me matar. Ninguém valoriza mais a vida do que eu. Passei por tudo para escapar do inferno. Por mais difícil que seja, nunca desistirei facilmente. Só vivo traz esperança sem fim. Se morrer, é que não fica nada. Não te chamas de Efan? A mulher arregalou os olhos. Os olhos azuis mostravam incredulidade, e a voz ficou agitada. Na Suíça, ainda há quem me conheça. Fizeste uma investigação sobre mim? Recuei 2 passos, desconfiado, a olhar para a mulher à minha frente. És o namorado da Liu Huiyan. Já ouvi falar de ti. A mulher sorriu educadamente e estendeu a mão para cumprimentar. Olá, chamo-me Huan Menjin. Sou a maior rival dela nos negócios. Então és tu. Fiquei um pouco surpreso. Já ouvi Liu Huiyan queixar-se inúmeras vezes da rival que a ultrapassava. Nunca pensei que o mundo fosse tão pequeno. Nunca a vi na China, mas encontramo-nos no estrangeiro. Já não tenho relação com ela. Não estás com Zaida? Perguntei, curioso. Não me interesso por esse tipo de palerma vaidoso. Huan Menjin revirou os olhos e disse, irritada, naquela altura, ela disse que me podia dar os documentos internos da Liu Corporation, com a condição de lhe dar 5 milhões. Foi só um acordo. Não tenho qualquer interesse nela. Uma pessoa assim, capaz de trair quem a trata melhor, mais cedo ou mais tarde é um perigo. Você realmente tem um bom olho para pessoas. Então, o que acha de mim? Talvez por estar em um lugar desconhecido. Encontrar alguém do meu próprio país me faz sentir especialmente próximo. Observando suas expressões faciais ricas, toda a frustração no meu coração simplesmente desapareceu, tornando-se clara e aberta, a ponto de eu querer provocá-la. Claramente você é uma boa pessoa. Obrigado pelo seu cartão de boa pessoa. À noite, perto da ponte, os dois de repente caíram na gargalhada. Por fim, encontraram um bar que ainda estava aberto, entraram e pediram uma grande quantidade de aperitivos, além de 2 copos de suco de maçã gelado, e começaram a devorar tudo famintos. As pessoas ao redor olhavam curiosamente, mas nós não nos importávamos com esses olhares, continuávamos felizes comendo de boca cheia. A partir daquele momento, os fios vermelhos do destino dos dois pareciam ter se amarrado, a relação tornou-se cada vez melhor, faziam tudo juntos. Quando Huan Menjin descobriu que eu gostava de design, apoiou-me imensamente e imediatamente criou um estúdio independente. Huan Menjin contratou muitas pessoas renomadas da indústria e me nomeou diretora. Todos nos esforçamos juntos, lutando pelos nossos sonhos. Eu também não decepcionei as suas expectativas. Meu primeiro design tornou-se um sucesso instantâneo em todo o círculo de design. De repente, muitas pessoas vieram atraídas pela fama, todas querendo se juntar ao estúdio para aprender. Mais tarde, no dia de Natal, caiu a primeira grande neve na Suíça. As ruas estavam cheias de árvores de Natal e decorações coloridas. O estúdio também foi cuidadosamente decorado, e todos estavam imersos na alegria festiva. Huan Menjin preparou presentes atenciosos para cada um.
Quando chegou a minha vez, era uma caixa requintada. Abri-a cuidadosamente. Para minha surpresa, era um anel. Enquanto eu ainda estava atordoado, Juan Mengin, não sei de onde, trouxe um buquê de flores e declarou seu amor por mim com profunda emoção, observando algo tão bonito. Aquelas sombras que antes teimavam em não sair do meu coração finalmente desapareceram naquele momento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas desta vez eram lágrimas de alegria. Estendi a mão voluntariamente e coloquei aquele anel único no meu dedo. E assim, os dois ficaram juntos. Durante a cerimônia de premiação, usei um terno preto e dourado que eu mesmo desenhei, fiz uma maquiagem fresca e elegante, e caminhei com passos confiantes. Todos os presentes ficaram chocados com a minha aparência bonita. Inúmeros holofotes se projetaram sobre mim, e a combinação preto e dourado, sob a luz, era de uma beleza radiante. O apresentador lia o discurso preparado, e cada frase descrevia precisamente as dificuldades que enfrentei ao longo do caminho. Clay Ice, um designer masculino chinês excepcional. Seus designs são ousados, cheios de criatividade, capazes de integrar perfeitamente as emoções nas roupas, mesmo sem uma rede de contatos sólida ou recursos abundantes. Com talento supremo e esforço persistente, ele subiu gradualmente ao palco internacional a partir de uma pequena alfaiataria. Meus olhos se umedeceram involuntariamente. Olhei para todas as pessoas na plateia que me aplaudiam. Elas erguiam faixas preparadas e placas de apoio brilhantes. No salão de milhares de pessoas, tudo se uniu formando uma via láctea que era só minha. Aquelas memórias passadas cheias de desespero e dor. Finalmente, ao caminhar passo a passo, consegui me livrar completamente das correntes que me prendiam. Peguei o microfone. Na verdade, tinha preparado um discurso especial, mas no momento em que realmente fiquei no palco, 1000 palavras se transformaram em gratidão e emoção. Não sabia o que dizer, então resolvi falar o que vinha do coração. Olá a todos! Sou Ye Fan, designer da China. Já tive uma experiência de vida muito fracassada, por um amor ilusório e pessoas que não valiam a pena. Perdi mais de 6 anos e deixei minha carreira de lado, tornando-me uma pessoa sem personalidade própria. Naquela época, eu vivia muito vazio, meu humor era péssimo todos os dias, e às vezes até pensava, com autodepreciação, que talvez fosse assim para o resto da vida. Mais tarde, por causa de uma oportunidade, tomei a determinação de me livrar de tudo do passado. Vindo sozinho para o lugar que mais desejava, a Suíça. Aqui encontrei o amor da minha vida. E inúmeros amigos queridos que se apoiaram mutuamente. Percorri montanhas, rios, lagos e mares. Vi o sol, a lua e as estrelas. Inúmeras inspirações se entrelaçaram na minha mente. No final, foi o amor de todas as direções que me guiou para completar uma obra cheia de emoção. Agradeço ao meu estúdio, agradeço aos amigos e inimigos que lutaram lado a lado comigo. Jaws. Que disse Seixaoba. Sem as inúmeras noites em claro que passamos discutindo, não teríamos desenhado um vestido tão cheio de alma. Por fim, fiz uma pausa e olhei para Juan Mengin, sentado na primeira fila da plateia. Ele usava um vestido roxo justo, com uma camélia deslumbrante na cintura, o anel de compromisso em sua mão brilhava intensamente. Ele mantinha a cabeça erguida, os olhos cheios de um afeto inconfundível, e sorria enquanto cruzava olhares comigo. Também quero agradecer a uma pessoa especial. Ao longo desta jornada, nos apoiamos mutuamente, compartilhando honras e dificuldades. Ele é a luz que me guia no caminho da vida, o consolo nos meus momentos de confusão e perda, o alimento no meu percurso como designer. E também é meu amado, com quem compartilho a vida. A plateia irrompeu em exclamações. Todos se levantaram, olhando para este homem excelente que sou eu, e aplaudiram calorosamente. A senhorita Lee me entregou o pesado troféu de cristal, que simboliza a mais alta honra e também carrega todo o esforço que dediquei nestes anos. Juan Mengin, do assento ao lado, pegou o buquê de flores preparado, e sob os olhares invejosos de inúmeras pessoas, subiu firmemente ao palco e me entregou as flores. Eu também tenho que agradecer a você. O protagonista mais perfeito do meu mundo. Eu te amarei para sempre, te aceitarei, te compreenderei. O caminho à frente ainda é longo, talvez muitos desafios ainda nos aguardem. Mas não importa, eu segurarei tua mão e, juntos, devagar, com firmeza, seguiremos sempre em frente. As lágrimas que contive por tanto tempo, neste momento escorrem lentamente. Meus olhos estão vermelhos, mas meu coração transborda de uma imensa felicidade e satisfação. Abracei firmemente a mulher frágil à minha frente, e com ternura, comecei a falar, recordar, poder te encontrar foi realmente a maior surpresa da minha vida.
Eu também te amarei para sempre. Estarei sempre ao teu lado, até o fim da vida. Os dois expressaram um ao outro as palavras mais sinceras do coração. A atmosfera na plateia ficou ainda mais intensa. Os repórteres ergueram suas câmeras, registrando instantaneamente aquele momento maravilhoso. No instante seguinte, do palco choviam fitas douradas cintilantes e fogos de artifício. Na atmosfera romântica em que tudo voava pelo ar, os dois se beijaram com emoção, querendo prolongar aquele momento lindo por mais um segundo. Diretor Liu, este projeto é a última chance de dar a volta por cima. Você ainda vai abrir mão dele? A assistente segurava uma pilha de documentos. A tela do computador mostrava a interface do mercado de ações da família Liu, um verde ofuscante. Com o coração pesado, ela suspirou. Liu Huyan não respondeu, apenas, exausta, desabou no tapete. Entorpecida, ergueu a garrafa cheia de vodka e, como se não tivesse paladar, engoliu gole após gole. A gola da roupa também se molhou. Ela, que antes era sempre arrumada e higiênica, agora estava desleixada. O cabelo, há muito tempo sem cortar, já chegava à cintura. O vestido no corpo não estava mais passado com esmero, mas sim amassado. Já muitas vezes, durante negociações, ela se distraía, causando grande insatisfação nos parceiros, que a incluíram diretamente na lista negra de nunca mais fazer negócios. Além disso, os paparazzi que adoram fotografar as rivalidades das famílias ricas já a flagraram várias vezes enlouquecida após beber. Ela passava os dias entre bares e casas noturnas, embriagando-se, sem o menor vestígio da antiga confiança e vigor. Já seu suposto namorado de infância no continente, Zhang Yida, descobriu que ela estava envolvida em fraudes e jogos de azar no exterior, sendo finalmente presa pela Polícia Internacional. Dizem que, quando foi presa, seu corpo estava coberto de marcas de chicote, e ela já havia perdido a sanidade mental, tornando-se completamente louca. Garrafas vazias e maços de cigarros amassados. Este pequeno lar que outrora decorei com tanto carinho, agora está uma bagunça. A poeira cobria o chão, os enfeites criativos estavam todos mofados e apodrecidos. Nada mais tinha a aparência viva de antes. Eu só queria continuar vivendo assim, abandonado à própria sorte, só bebendo sem parar, deixando-me afundar no mais profundo dos sonhos, para que eu pudesse reencontrá-la nos meus sonhos. Dito isso, ela estendeu a mão para pegar a urna com as cinzas sobre a mesa. E, como de costume, a abraçou forte contra o peito. Liu Huyan, na época, usou muitas conexões, implorando humildemente a todos. Até que, por fim, conseguiu uma foto de formatura com um colega meu da faculdade. De lá, recortou um pequeno pedaço com a imagem da minha cabeça para usar como retrato de falecido. De repente, ela pisou em uma garrafa, seu pé escorregou, e o pote de cerâmica com as cinzas caiu violentamente no chão, despedaçando-se em pó. As cinzas se espalharam pelo chão, como se o piso estivesse coberto por uma camada de neve. Não! Ah, não, não! Liu Huyan gritou desesperadamente. Sua voz soava especialmente cruel e estranha. A assistente ao lado também se assustou e rapidamente a ajudou a juntar tudo. Mas, no momento em que tocou nas cinzas, como ela havia estudado medicina na pós-graduação, percebeu imediatamente que algo estava errado. Não, isso não são cinzas humanas. Cinzas de cremação são acinzentadas, com partículas mais grossas, não podem ser desta cor branca pura. Isto é apenas cal comum. Diretor Liu, com certeza alguém trocou as coisas. Senhor Ye, talvez nem tenha morrido. Liu Huyan, que ainda estava bêbada, agora ficou completamente sóbria. Ela rapidamente pegou o celular e encontrou, no bloco de notas, o número do responsável pelo acidente de avião da época. Quando ligou novamente, o número já estava desativado. Ela rapidamente pesquisou as notícias relacionadas ao acidente e descobriu que aquelas páginas agora mostravam erro de carregamento, sem conseguir encontrar nenhum documento que comprovasse o fato. Parece que tudo isso foi preparado por mim para me livrar dela. Desta vez, não vou largar de jeito nenhum. Não importa onde você esteja. Eu vou te trazer de volta para o meu lado. Nos olhos de Liu Huyan brilhava um perigo. Ela rangeu os dentes e quebrou o celular com força, começando uma investigação completa de todas as pistas. Depois do Natal, a Suíça finalmente entrou no feriado nacional de descanso. Todos podiam relaxar em casa, assistindo séries, se aquecendo perto da lareira, comendo biscoitos amanteigados quentinhos e chocolate quente. Eu já estava cansado de comida de branco.
Embora eu tenha um talento inigualável para design, sou completamente desastrado na cozinha. Eu e Huan Menjin decidimos ir a um restaurante chinês comer alguns pratos refogados. Era uma loja pequena, de apenas uns 30 pings, administrada por um casal de idosos imigrantes. Mas muito bem cuidada, com cada detalhe revelando elementos chineses decorados com esmero, nós chineses trançados à mão. Recortes de animais do zodíaco bem vivos, lanternas de lótus e lanternas coloridas adoráveis, ímãs de geladeira com pandas e uma fileira de cebolinhas plantadas na porta. Eu estava com um apetite excelente e pedi vários pratos que não comia há muito tempo: costela de porco agridoce, fundi de casal, alface com molho de ostra, tofu com ovo de pata centenário e carne de porco frita refogada. Os dois comeram muito felizes, cada um devorando 2 tigelas grandes de arroz, enquanto assistiam à pequena TV sobre o balcão. Lá dentro, estava passando a versão de 83 de Jornada ao Oeste *. Meus avós, de óculos de leitura, assistiam com uma atenção especial. De vez em quando, comentavam o que estava acontecendo. Por um instante, senti como se tivesse voltado ao meu país. Num impulso, peguei a mão de Huan Menjin. Minha mente estava incrivelmente lúcida. Ain! Vamos nos casar. Assim, numa tarde comum. Depois de um almoço que agradou ao paladar de ambos, fomos direto tirar a certidão de casamento. Era o momento, o lugar e as pessoas certas. O sol também trazia seu calor. Tudo parecia abençoar aquele casal apaixonado. Olhando para o livrinho vermelho em minhas mãos, ainda parecia irreal. Mas, como na Suíça não se encontra o dupla felicidade vermelha, decidimos comprar papel vermelho e pesquisar tutoriais na internet para recortar nós mesmos em casa. Quando chegamos à porta do apartamento, em frente ao pátio, estava uma mulher vestindo um vestido rosa. Ela estava de costas para nós. Andava de um lado para o outro perto da entrada. Meu sorriso radiante e feliz de momentos antes congelou instantaneamente. Comecei a recuar incontrolavelmente. Uma enorme sensação de pânico surgiu dentro de mim, um presságio sombrio. E, de facto, ao ouvir o barulho, a mulher se virou. Aquele rosto, que parecia doce e inofensivo, na verdade pertencia a alguém impiedoso. Quem mais poderia ser senão Liu Huyan? Fã! Liu Huyan esboçou um sorriso. Seus olhos estavam ligeiramente avermelhados de emoção. Incapaz de conter a torrente de sentimentos que guardara no fundo do coração por anos, ela correu na minha direção, tentando se jogar nos meus braços. No instante seguinte, uma mão se ergueu na minha frente. Em seguida, um punho, envolto pelo vento da energia espiritual, atingiu-a com força no rosto. Liu Huyan caiu desajeitadamente contra o pilar ao lado. O canto da boca dela estava rasgado, jorrando sangue. Foi então que ela finalmente viu claramente a mulher ao meu lado. Era, na verdade, sua inimiga de longa data, a quem ela tanto odiava. Como pode ser você? Por que está com ele? Qual é o seu objetivo? Lutando com todas as forças, golpe após golpe encontrando carne. Cada golpe era mais venenoso que o anterior, ambas querendo matar a outra. Aos poucos, gotas de sangue salpicavam, uma a uma, a neve branca e imaculada. Liu Huyan estava com o rosto todo inchado e arroxeado. Sempre que abria a boca, sangue jorrava sem parar. Sua pele estava pálida e doentia. Mas Huan Menjin também não estava muito melhor. Cada ferida era um grande corte aberto, o sangue tingindo metade de seu rosto, parecendo aterrorizante. E eu, do início ao fim, não interferi na briga entre elas. Sua chegada repentina, tenho que admitir que, no fundo, ainda havia um medo e um pânico persistentes. Eu só queria viver minha nova vida no presente. Se é que precisava de uma lição. Que Huan Menjin, vinda de uma família de artes marciais, desse uma boa surra nela. Ai, está doendo. Deixa eu fazer um curativo. Olhei para o ferimento dele, sentindo uma dor fina e densa no peito. Entrei correndo no apartamento para pegar o kit de primeiros socorros, desinfetei e estanquei o sangue com eficiência. Ser cuidado com tanta atenção pelo meu marido. Valeu a pena levar uns socos, Huan Menjin aninhou-se carinhosamente no meu pescoço, brincando, ao ver os dois tão íntimos assim. Liu Huyan, desesperada, recostou-se na parede, ofegante e sem forças. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto sem que ela percebesse. E eu? Antigamente, quando eu me machucava, não era você quem mais se preocupava. Não lhe dediquei um único olhar, apenas disse, de forma indiferente. Você mesma disse que eram tempos antigos. Por que ainda tocar nesse assunto? Desde o momento em que você escolheu outra pessoa, nós não temos mais relação alguma.
Vendo-me tão frio e indiferente, Liu Huyan percebeu o quão especial eu fora para ela. Seu coração parecia ter sido rasgado ao meio. Explicou. Em pânico, eu descobri que Zhang Yida estava me enganando. Já o castiguei. Agora, meu coração só tem você. Vamos voltar, por favor. Eu ri com amargura, olhando para aquela mulher miserável à minha frente, sem saber o que um dia gostara nela. Tão egoísta, tão cheia de presunção, tendo cometido tantos erros imperdoáveis. E ainda ter a cara de pau de falar em reconciliação. Nós dois nunca mais seremos nada. Volte para o seu país o quanto antes. Se continuar a me importunar ou a afetar as pessoas ao meu redor, chamarei a polícia imediatamente. Desta vez, fui bem claro. Huan Menjin também se colocou à minha frente, encarando Liu Huyan com ferocidade. Seus olhos eram gélidos. Tanto no gesto quanto nas entrelinhas, afirmava sua posse. Yefan é meu marido legítimo. Caia fora daqui e volte para onde veio. Senão, toda vez que te vir, vou te bater. Os olhos de Liu Huyan estavam incrivelmente vermelhos. Ela já tinha vivido mais de 3 anos numa névoa confusa. Não era fácil reencontrar o que perdeu, não queria deixar escapar novamente. Já que você insiste nisso, então não me resta outra opção senão mostrar isto para você. Huan Menjin tirou a certidão de casamento do bolso. Colocou-a diante dos olhos de Liu Huyan, obrigando-a a ver bem. Ouvi dizer que Yefan perdeu a memória. Você o enganou, dizendo que era irmã dele, não foi, Huyan? Você o enganou assim porque não queria se casar com ele. A pessoa que você amava no fundo sempre fui eu. Não é mesmo? A neve pesada, que havia parado por um tempo, começou a cair novamente, em flocos. Caiu sobre os ombros dos 3, fria e cortante. Desta vez, Liu Huyan finalmente não reagiu. Apenas ficou olhando, atônita, para mim, que estava de costas para ela. De repente, uma cena de muitos anos atrás veio à mente de Liu Huyan. Naquela época, também nevava pesadamente em Yushin. Eu segurei sua mão com facilidade, agachei no pátio para fazer um boneco de neve, que ficou torto. 2 bonecos de neve, um grande e um pequeno. Naquela hora, eu sorrindo disse, a neve branca cai sobre os ombros dos 2. Isso também não é considerado envelhecer juntos? Mas agora, a pessoa que vai me acompanhar pelo resto da vida nunca mais será ele. A neve cai cada vez mais forte, só resta um vasto vazio entre o céu e a terra. Seu coração também ficou completamente frio. Desejo a você